O vento arrastava pedaços de papel e folhas secas pelo beco sujo. O sol alto castigava o rosto enrugado da velha, que segurava com força o pouco que restava em uma sacola rasgada. Seus olhos marejados percorriam cada rosto apressado que passava, buscando um gesto, um olhar, qualquer sinal de humanidade. Mas ninguém parava, ninguém olhava. Por favor, só um pedaço de pão. Sua voz saía rouca, quase quebrando, enquanto estendia a mão trêmula para um homem que empurrava um carrinho de compras cheio. O homem a olhou de cima a baixo com desprezo. Vai embora, vovó. Ninguém tem tempo para velhinha chorando na rua, disse, empurrando a sacola dela com o pé, fazendo o pouco que tinha cair no chão. Ela se abaixou, pegando os pedaços com dedos que tremiam de frio e raiva contida. Suas mãos cheiravam a terra e a suor. Sua roupa fina estava manchada e rasgada e o barulho do seu choro se misturava ao som dos carros e buzinas. Eu só queria que alguém se lembrasse que eu existo, murmurou enquanto olhava para o céu, como se procurasse respostas entre as nuvens. Um grupo de crianças passou rindo e uma delas atirou um pedaço de pão velho no chão perto dela. Ela se abaixou, apanhando com cuidado, mas seus olhos refletiam mais vergonha do que alívio. Obrigada, disse baixinho, engolindo em seco, como se pedisse desculpas por precisar. Ela se levantou, sacudindo a roupa, tentando esconder o tremor que vinha da fome e do frio. Cada passo era um esforço, e o beco parecia se estender sem fim. E ali, sozinha, cercada por indiferença, ela se perguntou, com a voz quase inaudível: será que alguém, algum dia, vai me ouvir de verdade? O relógio de parede balançava levemente com cada suspiro que eu dava, como se também estivesse cansado de marcar o tempo naquela casa silenciosa. Meus dedos, enrugados e gelados, tentavam ajeitar o pano fino sobre a mesa, mas a toalha rasgada se enrolava em volta das minhas mãos. Cada barulho que vinha da rua me deixava alerta, e cada passo distante parecia atravessar minhas paredes, lembrando que eu estava sozinha. Peguei a xícara de chá que nem tinha chá de verdade, só água quente com um fio de açúcar, e observei o vapor subindo. Era só vapor, mas me obrigava a respirar devagar, como se cada baforada pudesse me enganar e fazer esquecer a fome que apertava no peito. Minha mão tremeu e o líquido quase caiu, queimando meus dedos e me lembrando de que até o pouco que eu tinha era frágil, prestes a escapar de mim. Ouvi uma risada lá fora. Um grupo de crianças corria pela rua de pedra, chutando latas velhas, sem perceber a mulher encurvada na janela, que olhava com um aperto no peito. É Natal, né? Murmurei para mim mesma. E a palavra soou estranha, vazia, como se estivesse falando com uma parede. Nenhum eco me respondeu, só o vento que entrava pelas frestas da janela. Levantei-me devagar, sentindo o peso do corpo que já não era mais firme. Cada passo na cozinha rangia o piso e parecia anunciar meu fracasso antes mesmo de eu abrir a porta. O armário estava quase vazio. Uma lata de feijão amassada, arroz duro que sobrara da semana passada e uma garrafa de óleo que mal dava para fritar uma única batata. Suspirei fundo, tentando engolir a frustração, mas a garganta travou. A campainha tocou. Meu coração disparou. Por um segundo, imaginei que alguém pudesse ter lembrado de mim, alguém trazendo comida, um sorriso, qualquer gesto. Corri até a porta, os pés descalços, sentindo o frio do chão, e abri com cuidado. Era só o carteiro. Entregou uma correspondência, passou os olhos sobre mim como se eu fosse invisível, e se foi. Fechei a porta com força, sentindo o eco do vazio se multiplicar. Sentei-me na cadeira de sempre, aquela que rangia mais do que qualquer outra coisa, e apoiei o rosto nas mãos. A pele enrugada se misturava com o pano áspero e senti lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Por que ninguém se lembrava de mim? Por que eu tinha que enfrentar mais um Natal sozinha, sentindo o cheiro de comida que vinha das casas ao redor, o barulho de vozes e risadas que nunca seriam minhas? Peguei a fotografia antiga na prateleira. Eu, jovem, sorrindo com minha família, que hoje parecia existir só naquela imagem amarelada pelo tempo.
Os olhos deles me observavam como se quisessem me lembrar de que já fui parte de algo, mas a realidade me lembrava de que estava sozinha. Será que eles pensam em mim? Perguntei ao ar, e a única resposta foi o silêncio da casa, pesado, quase sufocante. Levantei-me de novo, trêmula, e fui até a janela. Olhei para as ruas, para a movimentação de gente que eu não conhecia, pessoas que não se importavam. Senti vontade de gritar, de pedir ajuda, mas a voz falhou. Só consegui sussurrar: Jesus, alguém pode vir? O pedido soou pequeno, quase envergonhado, mas era tudo que eu tinha. Voltei para a mesa, encostando a cabeça na madeira fria. O dia entrava tímido pela janela, iluminando a poeira que flutuava no ar, e me dei conta de que o tempo não parava para esperar minha fome, meu cansaço ou minha solidão. Tudo continuava lá fora, indiferente. Eu continuava aqui, sentindo cada segundo pesado como uma eternidade. E enquanto observava a luz dançar sobre os cantos da cozinha, uma pergunta ficou martelando na minha mente. Seria possível que algo pudesse mudar, mesmo quando tudo parecia perdido? O cheiro da madeira velha e do café queimado ainda me perseguia quando me sentei na poltrona encardida da sala. Peguei uma caixinha de metal que guardava fotos amareladas, cartas rasgadas e pequenos enfeites de Natal que sobraram de décadas. Cada objeto parecia sussurrar lembranças que eu queria e não queria reviver ao mesmo tempo. Abri a caixa devagar, como quem tem medo de quebrar algo que ainda dói. A primeira fotografia mostrou minha filha pequena, rindo com os dentes de leite à mostra, segurando uma boneca quase do meu tamanho. Lembrei do Natal em que eu gastei cada moeda que tinha para comprar aquele brinquedo. O sorriso dela parecia iluminar a sala inteira, e eu sentia que nada poderia dar errado. Mas hoje, olhando para aquela imagem, a alegria parecia tão distante que quase me doía. Onde tinha ido toda aquela gente? Onde tinham ido os abraços e os Feliz Natal que eu jurava que nunca esqueceria? Peguei uma carta amarelada e senti minhas mãos tremerem. Era de minha irmã. Saudades, querida, dizia. Mas terminava com desculpas esfarrapadas, dizendo que não podia mais visitar, que a vida estava corrida, que talvez no próximo Natal. Eu sabia que nunca mais viria. Lembrei de como meu peito apertava cada vez que eu lia essas palavras. Era como se cada desculpa empurrasse minha solidão para mais fundo, me lembrando de que eu tinha sido esquecida, mesmo por quem eu amava. O som da rua invadiu a sala e por um momento pensei que poderia ser alguém batendo na porta, alguém que lembrava de mim. Mas não era. Só o vento e os carros passando. Suspirei, deixando a cabeça cair sobre a mesa. Os enfeites antigos refletiam a luz fraca da janela, pequenas estrelas de papel, uma vela que não queimava há anos. Cada um deles trazia uma lembrança, um Natal em que todos cantávamos juntos, outro em que brigamos por besteiras, risos que agora pareciam ecos de outra vida. Levantei-me devagar, sentindo o peso da idade nos ossos. Caminhei até a cozinha, onde a xícara de chá ainda esfriava na mesa, e me sentei novamente, segurando a fotografia de minha filha. Olhei para os olhos dela, tão cheios de confiança e amor, e senti a garganta queimar de saudade. Tentei lembrar do som da risada de meu marido, de suas mãos firmes me segurando, mas tudo parecia um eco distante, apagado pelo tempo e pela ausência. Uma batida suave na porta me fez pular. Era o carteiro, entregando apenas uma propaganda de supermercado. Fechei a porta com força, tentando não chorar, mas não consegui. As lágrimas escorriam sem aviso. Cada gota uma lembrança que eu não tinha coragem de guardar dentro de mim. Murmurei o nome deles em silêncio, como se chamasse fantasmas de um passado que insistia em me assombrar. Voltei à sala e peguei outro objeto da caixa, uma pequena estrela de papel que minha neta tinha feito anos atrás. Lembrei do Natal em que ela correu para me abraçar, os cabelos ainda cacheados, o rosto cheio de alegria. Ela não vinha mais.
Tentei imaginar se ela se lembrava de mim, se sentia falta, se alguma vez pensava na vovó sozinha naquela casa. Mas tudo que me veio foi silêncio. E o silêncio, mais uma vez, doeu mais do que qualquer lembrança amarga. Abri outra foto. Meu filho adolescente, de jaqueta rasgada, olhando para a câmera com um sorriso meio tímido. Ele estava irritado comigo naquela época por eu não ter comprado o presente que ele queria. Mas agora eu daria qualquer coisa para ouvir sua voz chamando meu nome. Eu queria tanto sentir aquela confusão de raiva e amor, o calor das nossas discussões e abraços, mas o tempo não me devolvia nada, só a solidão silenciosa que preenchia cada canto da casa. Sentei-me no chão, encostando as costas na parede fria e deixei as fotos caírem ao meu redor. O barulho das folhas que o vento trazia da rua parecia um sussurro de outros natais, como se a cidade lembrasse dos dias que eu tinha vivido, mas ninguém mais se importasse comigo. Será que alguém se lembra de mim? Perguntei baixinho, engolindo o nó que se formava na garganta. Nenhuma resposta veio, só o eco das minhas próprias palavras entre as paredes gastas. Fechei os olhos e me permiti viajar por cada Natal que passei, cercada de riso e carinho. E ao mesmo tempo senti a dor de cada um que não estava mais ao meu lado. Lembrei de como corria para colocar a mesa perfeita, de como ficava acordada até tarde, preparando surpresas e pratos simples que eram recebidos com sorrisos que hoje parecem tão distantes. Tudo isso se misturava com a sensação de que o tempo tinha levado tudo embora, deixando só restos de memórias e um vazio que parecia maior a cada dia. Levantando-me com dificuldade, fui até a janela e olhei para a rua movimentada. As casas vizinhas brilhavam com luzes de Natal, crianças riam, famílias se abraçavam. E eu estava ali, só, sentindo o peito doer, com a percepção de que os anos tinham me deixado invisível. Mas no fundo, uma pequena voz insistia, tímida, quase apagada. E se houvesse ainda uma chance? E se, de algum jeito, algo pudesse mudar este Natal? Mesmo agora, depois de tanta solidão e abandono? Segurei firme a fotografia da neta, sentindo os dedos trêmulos percorrerem o papel gasto, e percebi que aquele sentimento de espera não era apenas saudade. Era esperança escondida, uma faísca que insistia em acender em meio ao escuro da minha vida. E mesmo sem saber como, mesmo sem saber se alguém ouviria, uma pergunta ficou martelando no meu peito. Será que este Natal poderia ser diferente? Acordei com o sol entrando pela fresta da janela, aquecendo de leve o rosto enrugado. A casa ainda cheirava a pão velho e poeira, e o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Levantei-me devagar, sentindo a dor que já não era novidade nos ossos, e fui direto à cozinha. O café da manhã era só água morna com um pouco de açúcar, mas cada gole queimava na garganta de fome e desalento. Enquanto bebia, olhava pela janela a rua movimentada, cheia de gente que corria sem perceber a minha existência, e sentia aquele aperto no peito que já estava acostumada, mas que nunca deixava de doer. Decidi sair para comprar algo de comer. Peguei a sacola furada, ajustei o lenço na cabeça e caminhei até a esquina. Cada passo era pesado, e o chão irregular parecia querer me derrubar. As pessoas passavam apressadas, ignorando-me, algumas lançando olhares rápidos de incômodo. Senti vergonha, como se cada olhadela fosse um lembrete de que eu não tinha lugar naquele mundo. Chegando ao mercadinho, percebi que o ar quente e o cheiro de comida fresca só intensificavam minha fome. "Bom dia, senhora", disse o balconista com um sorriso automático, mais por obrigação do que por gentileza. "Bom dia", respondi, tentando sorrir de volta, mas o sorriso parecia falso até para mim. Olhei as prateleiras. O pão estava caro, o arroz quase no fim, e cada pacote que pegava era pesado para meu bolso curto. Coloquei alguns itens na sacola, tentando escolher o que renderia mais, e segui para o caixa. Atrás de mim, uma mulher bufou alto, olhando de cima a baixo, e murmurou algo que eu não conseguia ouvir direito, mas o tom de desprezo era claro. Minha garganta fechou,
e eu apenas continuei, tentando não chorar. São R$ 15, por favor, disse o caixa, e eu contei as moedas que tremiam nas mãos. Tinham menos do que o suficiente. Ah, senhora, faltou dinheiro, disse ele sem paciência. Olhei para a sacola, para os produtos que precisava tanto e senti um nó se formar na garganta. Eu não tenho tudo, só posso pagar isso, respondi, entregando o que tinha. Então leva só o que deu, disse o caixa, e com um gesto frio separou os produtos que sobravam. Saí do mercadinho com a sacola mais leve, o coração apertado. Cada passo até em casa parecia me lembrar que eu não tinha ninguém para ajudar, ninguém que lembrasse de mim. Os vizinhos passavam pelas portas, rindo ou conversando, mas nunca me convidavam. Nunca ofereciam um pedaço de bolo ou um olhar de compaixão. Era como se eu fosse invisível, um objeto velho e gasto que ninguém notava. No caminho de volta, sentei na escada de uma casa desocupada. O sol batia forte e senti o suor escorrendo pelo rosto. Peguei o pão e parti em pedaços pequenos, tentando me enganar de que a refeição era suficiente. Cada mordida era acompanhada pelo som de risadas e vozes de famílias que se reuniam para o Natal. Vozes que me lembravam o que eu não tinha. Ao levantar, notei os olhares de desprezo. Um homem passava com o cachorro e, ao me ver, virou o rosto e acelerou o passo, como se eu fosse uma ameaça. Uma criança jogou uma bola perto de mim e os pais riram, chamando-a com impaciência, ignorando completamente minha presença. Cada gesto aumentava a sensação de invisibilidade, como se eu estivesse condenada a existir sem ser notada. Cheguei em casa com o corpo cansado e o coração pesado. Coloquei os produtos na cozinha e olhei para a xícara de chá que ainda estava morna. O silêncio da casa parecia me engolir. Sentei-me na cadeira encostada à mesa, os dedos ainda tremendo de frio e esforço, e tentei respirar fundo. Cada memória de natais passados, cada lembrança de risos e abraços parecia esmagar o presente, tornando ainda mais evidente a solidão e o abandono. Enquanto olhava para a rua novamente, ouvi uma batida leve na porta. Meu coração disparou. Talvez fosse alguém que finalmente se lembrasse de mim, alguém trazendo algum gesto de bondade. Abri devagar, mas era apenas mais uma correspondência velha, uma conta, nada de mãos estendidas ou sorrisos. Fechei a porta com força, engolindo em seco, sentindo o aperto no peito crescer. Sentei-me, encostando a cabeça nas mãos, e senti a tristeza me dominar. Cada passo, cada olhar, cada pequena humilhação naquele dia parecia uma lembrança cruel de que ninguém se importava comigo. E enquanto o sol começava a descer, pintando as paredes gastas com tons alaranjados, senti uma mistura de raiva, medo e solidão que quase me derrubou. Mas no fundo, uma pergunta permanecia insistente, pequena e tímida, quase um sussurro. Será que existe alguém que poderia se importar, alguém que ainda pudesse mudar tudo isso? E naquele momento, mesmo cercada de indiferença e desprezo, percebi que algo estava prestes a acontecer. Algo que eu ainda não entendia, mas que talvez pudesse iluminar o Natal mais sombrio da minha vida. A manhã começou fria, mas havia algo diferente no ar. Ao abrir a porta para varrer a entrada, notei um pacote pequeno encostado no degrau. Um pão quentinho embrulhado em papel pardo. Meu coração disparou e meus dedos tremeram ao pegar aquele simples gesto de atenção. Não havia assinatura, nem bilhete, apenas o pão. Um cheiro doce de calor e trigo me trouxe lembranças de natais antigos, de quando a casa estava cheia de vozes, risos e cheiro de comida. Sentei-me na escada, segurando o pão como se fosse um tesouro. E pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém, em algum lugar, havia pensado em mim. Enquanto mordia o pão, sem pressa, observei a rua. Uma vizinha que raramente falava comigo passou, acenou e disse com um sorriso rápido: "Bom dia, tia Maria. Espero que tenha um bom Natal." A simplicidade daquela frase me fez estremecer. O mundo continuava duro, as pessoas podiam ser frias, mas de repente percebi que pequenos atos de bondade ainda existiam. Meu peito doeu, não de tristeza,
mas de algo que misturava esperança e dúvida. Por que alguém faria isso? Por que lembrariam de mim? Segui minha rotina com um pouco mais de leveza, embora cada gesto ainda fosse acompanhado de cansaço e lembranças de abandono. Varri a casa com mais cuidado, lavei a louça e tentei ajeitar a mesa. Cada movimento parecia mais significativo, como se a gentileza que recebi tivesse acendido uma pequena chama dentro de mim. Mas no fundo, o medo permanecia. E se amanhã ninguém mais se lembrasse de mim? E se aquele pão tivesse sido apenas um acaso? Naquela tarde, sentei-me na poltrona encardida e comecei a falar em voz baixa, mais para mim mesma do que para qualquer outra coisa. Senhor, eu não sei mais como fazer. Já chorei tanto, já tentei tanto e ainda estou aqui. Minhas mãos se entrelaçavam nervosamente enquanto eu falava e cada palavra parecia arrastar-se pelo chão frio da sala. Por favor, me dê um sinal, algo, que me diga que ainda existe alguém que se importa comigo. Fechei os olhos, deixando que a respiração ritmada me acalmasse, mas a mente corria. Cada lembrança dolorosa surgia, cada falha, cada distância, cada ausência. A culpa me esmagava, por ter sobrevivido, por não ter conseguido sustentar minha família, por não ter sido suficiente. O peso da vida parecia dobrar minhas costas, e mesmo assim eu falava, sussurrando minhas preces. Eu tento acreditar, eu juro que tento, mas me sinto tão sozinha. Quando abri os olhos, o quarto parecia mais escuro do que antes, embora a luz do fim de tarde entrasse pela janela. Meus dedos procuraram a fotografia da minha filha e da neta, e segurei-a como se fosse um pedaço de segurança contra o mundo. Uma onda de emoção me tomou, um misto de saudade e desejo. Queria sentir de novo aqueles abraços, aqueles sorrisos, mas tudo parecia tão distante que quase parecia impossível. Foi então que ouvi passos na escada. Levantei-me devagar, o coração acelerado, mas não havia ninguém. Apenas o som da porta do vizinho se abrindo e fechando. Um vento leve entrou, trazendo o cheiro de pão assado e um pouco de terra molhada da rua. Fechei a janela, mas não sem antes sentir um calor estranho, como se aquele vento tivesse carregado consigo uma promessa silenciosa. Continuei minha rotina, varrendo o quintal e recolhendo roupas secas. Cada gesto pequeno se tornou uma oração silenciosa. Uma vassoura se transformava em pedido, um pano estendido no varal carregava esperança. Falar sozinha, orar sozinha, parecia a única maneira de manter alguma sanidade, algum fio de fé naquele cotidiano que teimava em ser cinza e pesado. Ao entardecer, sentei-me na cozinha com a xícara de água morna que substituía o chá que eu não podia mais comprar. Olhei para o pacote de pão que ainda sobrava e, pela primeira vez em muitos dias, senti que talvez não estivesse completamente sozinha. A ideia de que alguém podia ter me visto, pensado em mim e feito aquele gesto, mesmo sem se identificar, trouxe uma sensação estranha de conforto. Mas junto com isso veio a dúvida: será que mereço isso? Será que minha vida pode mesmo mudar depois de tanto abandono? Fechei os olhos novamente e deixei a mente vagar pelas ruas da cidade, pelas casas iluminadas pelo Natal, pelas crianças correndo e rindo, pelos vizinhos que se reuniam para se abraçar. Senti vontade de chorar, mas dessa vez não era só dor. Havia também uma chama pequena de esperança, uma sensação de que algo maior podia acontecer. Eu sei que não posso entender agora, mas se o Senhor estiver aí, por favor, me mostre. Minha voz saiu como um sussurro quase inaudível, carregada de medo e desejo. Enquanto a noite se aproximava e as sombras se alongavam pelo chão, percebi que meus sentimentos estavam mais confusos do que nunca. Entre tristeza, saudade, culpa e esperança, algo dentro de mim insistia em acreditar que não era tarde demais. Cada ato de bondade, cada gesto inesperado, cada resposta silenciosa às minhas preces parecia preparar o terreno para algo que eu ainda não podia compreender completamente. E naquele silêncio cheio de tensão, com a casa mergulhada na penumbra e o coração batendo acelerado, uma sensação estranha e nova começou a crescer em mim. Talvez
Apenas talvez este Natal pudesse ser diferente e a vida ainda tivesse surpresas capazes de transformar minha solidão em algo que eu não imaginava mais ser possível. A chuva de possibilidades parecia minúscula naquela manhã fria, mas eu mal percebi o vento que trouxe um cheiro diferente pelo corredor da rua. Um homem estava parado na calçada, encostado na parede de tijolos descascados, com um chapéu simples, roupas gastas, mas com um brilho estranho nos olhos que me fez parar no meio do caminho. Ele me observava sem pressa, e algo na maneira como segurava a sacola com os produtos do mercadinho fez meu coração apertar. "Bom dia, senhora", disse ele, a voz calma, quase um sussurro que parecia atravessar minha alma. "Precisa de ajuda?" O mundo parecia parar por um instante. Eu quis negar, quis fugir, mas algo na expressão dele me fez ficar. Não, obrigada", respondi, tentando esconder o tremor na voz. Ele sorriu, mas não de forma comum. Havia serenidade ali, uma presença que fazia o ar ao redor parecer mais leve. "Não precisa ter medo", disse. "Só achei que poderia oferecer uma mão amiga." Hesitei, olhei para minha sacola rasgada, para as moedas que tremiam em meus dedos e senti uma mistura de desconfiança e curiosidade. Você sempre ajuda as pessoas?" Perguntei baixinho, como se falar mais alto pudesse quebrar a mágica do momento. "Nem sempre", respondeu ele. "Mas quando posso, faço questão." O simples encontro parecia suspender o tempo. Cada gesto dele carregava cuidado e, mesmo sem entender por quê, senti vontade de confiar, de aceitar aquela ajuda inesperada. Ele entregou-me uma pequena sacola de pão, frutas e um pacote de arroz. "Não é muito, mas talvez torne o dia um pouco mais leve", disse. Segurei a sacola com mãos trêmulas, engolindo em seco. "Eu não sei como agradecer", murmurei, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. "Não precisa agradecer", disse ele, como se entendesse cada pedaço de dor que eu carregava. "Às vezes basta acreditar que coisas boas ainda podem acontecer." Antes que eu pudesse dizer mais, ele se afastou lentamente, como se a presença dele tivesse sido apenas um sopro de vento, mas a sensação que deixou ficou comigo. Um mistério, uma esperança tímida e impossível de ignorar. Caminhei para casa com a sacola apertada contra o peito, sentindo cada passo como se estivesse carregando não apenas comida, mas uma promessa silenciosa de que algo podia mudar. Mas a realidade logo voltou a me pressionar. Ao chegar em casa, encontrei a porta do vizinho escancarada. Uma briga começou e as palavras cortantes atravessaram a parede fina. "Essa velha sempre reclama de tudo." Ouvi um dos homens gritar. "Parece que quer atenção o tempo todo." Senti um aperto no peito, misto de raiva e vergonha. Cada palavra parecia um golpe. Cada olhar crítico que vinha através da porta, uma lembrança de que, por mais que alguém possa oferecer ajuda, o mundo ainda é duro e indiferente. Coloquei a sacola no chão com cuidado, respirando fundo, tentando não chorar. A dor física de carregar os produtos parecia menor do que a dor de ouvir aquele desprezo. Sentei-me na poltrona, encostando a cabeça na parede fria, e senti a solidão bater mais forte do que qualquer tempestade. Meu corpo estava cansado, meus ossos doíam e a sensação de abandono apertava como uma mão invisível sobre meu peito. "Senhor, por que tudo ainda é tão difícil?" Sussurrei, sentindo a voz falhar. "Por que mesmo quando alguém tenta ajudar, tudo parece conspirar contra mim?" Os minutos se arrastavam e eu me vi pensando na presença do estranho. Por que ele havia aparecido assim, sem explicações, sem esperar nada em troca? Por que aquela sensação de paz tinha surgido no meio de tanta hostilidade? Cada detalhe dele parecia carregar significado, e mesmo sem respostas, senti algo se mexer dentro de mim, uma faísca pequena que teimava em acender. Então, como se o mundo quisesse testar minha fé, senti uma pontada no peito, um aperto diferente, e percebi que minha saúde não estava como antes.
A tensão acumulada, a fome, o cansaço e os anos pesados no corpo começavam a cobrar seu preço. Fiquei imóvel, sentindo o coração bater descompassado e a respiração difícil. Por um instante, o medo se sobrepôs à esperança, lembrando-me de que a vida podia ser cruel mesmo quando a bondade aparecia. Olhei para a sacola de alimentos, para as pequenas ajudas que havia recebido e senti uma mistura confusa de gratidão e desespero. Cada gesto de bondade parecia frágil diante das dificuldades que me cercavam. E ainda assim, não podia ignorar o que sentira naquele encontro misterioso. Talvez aquela presença tivesse vindo para me lembrar que, mesmo cercada de desprezo e sofrimento, algo maior podia existir. Enquanto a noite se aproximava e as sombras se espalhavam pelo chão frio da sala, percebi que cada desafio, cada olhar crítico, cada aperto no peito estava testando não apenas meu corpo, mas minha fé. Eu precisava decidir se permitiria que a dor dominasse ou se conseguiria, de alguma forma, manter aquela pequena esperança acesa. E assim, sentada sozinha, segurando a sacola e sentindo a mistura de medo e promessa, percebi que algo havia mudado. O mundo continuava difícil, os vizinhos continuavam indiferentes e minha saúde ainda era frágil. Mas havia surgido uma faísca, um mistério que ninguém poderia apagar, e dentro dela, uma pergunta insistente. Será que, mesmo diante de tanta injustiça, minha vida poderia mudar de verdade? O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando a poeira que dançava lentamente no ar. Sentei-me na poltrona, segurando a sacola com o pão, as frutas e o arroz que o homem misterioso havia deixado. Meu coração batia rápido, como se cada batida fosse um aviso. Eu precisava decidir. Aceitar a ajuda poderia me trazer alívio, mas também me deixava vulnerável, exposta, dependente de alguém que eu mal conhecia. Continuar isolada significava manter o controle, mas também perpetuar a solidão que me sufocava. Eu não sei se devo, murmurei para mim mesma, passando as mãos trêmulas pelos cabelos finos. E se ele só quis me enganar? E se não for real? A lembrança do sorriso calmo, dos olhos gentis e da voz suave do estranho insistia em minha mente. Era difícil acreditar que alguém pudesse se importar assim, sem esperar nada em troca. Mas a desconfiança era mais forte. Tantas vezes a vida me decepcionara. Tantas vezes a esperança me deixara sozinha. Meu peito apertava e cada respiração parecia um dilema vivo, me lembrando de que cada escolha teria consequências. Levantei-me e caminhei até a janela. Observei as pessoas passando pela rua, indiferentes. Cada rosto apressado parecia reforçar minha dúvida. Como confiar de novo? Como abrir a porta para alguém depois de tantos anos sendo ignorada, humilhada, desprezada? Cada passo meu até aquele momento tinha sido uma batalha silenciosa, e agora eu precisava decidir se permitia que mais alguém entrasse no meu mundo. Senhor, sussurrei ajoelhada no chão frio da sala. Se é o Senhor que trouxe isso, me ajude a entender. Me diga se eu posso confiar. A respiração pesada, os olhos marejados e a mão trêmula segurando a fotografia da minha filha mostravam o quanto estava dividida. Aceitar a ajuda seria admitir que precisava, que não podia mais continuar sozinha. Mas, e se fosse um erro? E se fosse mais uma decepção, mais uma camada de dor em cima de tudo que já vivi? Fiquei sentada horas, olhando para os objetos na mesa. Cada item parecia falar comigo de um jeito silencioso. O pão lembrava da fome que sentia, mas também da bondade inesperada. As frutas lembravam dos natais antigos, das cores e risos que já não existiam. O arroz parecia prometer sustento, mas também dependência. Tudo me forçava a pensar. Eu poderia sobreviver sozinha, mas teria coragem de aceitar que alguém entrasse na minha vida e talvez mudasse tudo? Lembrei das palavras do homem. Às vezes, basta acreditar que coisas boas ainda podem acontecer. Cada sílaba repetia-se em minha mente como um eco e senti algo quebrar dentro de mim.
Talvez fosse medo, talvez esperança, mas o efeito foi o mesmo. Eu não podia ignorar aquela sensação. Aquele encontro não havia sido casual, e minha alma, mesmo cansada, percebeu que precisava escolher. Levantei-me com dificuldade, sentindo cada osso reclamar, e fui até a porta. Olhei para fora, para a rua onde a vida seguia indiferente. As sombras do fim de tarde alongavam-se pelo chão, e a solidão parecia me envolver. Um nó se formou na garganta, e as lágrimas vieram sem aviso. Eu podia me fechar, virar para dentro e esquecer o mundo, mas meu coração dizia algo diferente. Não era hora de fugir. A campainha tocou de repente e meu coração quase saltou. Corri para a porta, hesitando, cada músculo tenso, mas ninguém estava lá. Apenas uma brisa leve, trazendo cheiro de pão e terra molhada da rua. Um arrepio percorreu minha espinha e percebi que aquilo podia ser um sinal, ou apenas coincidência. Ainda assim, o sentimento de que algo maior estava em movimento cresceu dentro de mim. Sentei-me novamente, respirando fundo, e pensei em todas as vezes que recusei ajuda, que mantive portas fechadas e janelas cerradas, tentando proteger meu orgulho e evitar decepções. Mas agora, a dor de continuar isolada parecia maior do que o medo de confiar. Cada memória de natais passados, de abraços perdidos, de risadas que não voltariam, me lembrava que a vida é curta e que talvez fosse hora de aceitar que não podia fazer tudo sozinha. Fechei os olhos e imaginei a presença do homem misterioso. Lembrei do calor dos olhos dele, do gesto simples de entregar a sacola, do sorriso que não julgava, que não pedia nada em troca. E naquele instante percebi que aceitar ajuda não significava fraqueza, mas coragem. Coragem de acreditar que, mesmo depois de tantos anos de abandono, algo podia transformar minha vida. Levantei-me, respirando fundo, sentindo a tensão no corpo e na alma. Peguei a sacola novamente e, com as mãos ainda trêmulas, decidi que não voltaria atrás. Não sabia como ou quando, mas de algum jeito permitiria que aquela presença entrasse na minha vida. O medo não desapareceu, a dúvida ainda pairava, mas algo dentro de mim começou a mudar. E naquele instante, sentada na sala silenciosa, segurando a sacola com alimentos simples, senti uma faísca de esperança misturada com o temor. Precisava decidir, precisava confiar. E mesmo sem saber o que viria a seguir, uma certeza persistia. Este Natal não seria igual a todos os outros. Algo estava prestes a acontecer, algo capaz de mexer com minha vida de maneiras que eu ainda não podia imaginar. O dia amanheceu claro, diferente de todos os outros que eu lembrava. A luz do sol entrava pelas janelas da sala, iluminando cada canto com uma suavidade que parecia tocar minha alma. Sentei-me à mesa, segurando a sacola de alimentos que o homem misterioso havia deixado dias antes, e senti o coração bater com uma força que há muito eu não experimentava. Algo naquele dia estava diferente, e mesmo sem entender exatamente o que uma sensação de expectativa pairava no ar. Enquanto mexia o café, percebi um cheiro doce, de pão recém-assado, que parecia preencher a casa inteira. Olhei para a porta e por um instante tive vontade de correr, achar que era apenas minha imaginação. Mas então ouvi uma voz calma, serena, que atravessou a sala. "Bom dia, Maria." O nome saiu da minha boca antes que eu pudesse evitar, e meu corpo inteiro estremeceu. Aproximei-me da porta e lá estava ele, o homem misterioso, mas desta vez diferente. Havia algo mais intenso nos olhos dele, uma luz que parecia atravessar meu peito e aquecer o que há muito estava frio. Eu comecei, mas a voz falhou. "Não tenha medo", disse ele, com um sorriso que não precisava de palavras para ser compreendido. "Hoje será diferente." Não consegui responder, apenas abri a porta e o convidei a entrar. Ele caminhou devagar, observando cada detalhe da casa com atenção silenciosa. Então, de repente, colocou as mãos sobre minha sacola de alimentos e disse: "Isto não é apenas comida, Maria. É um começo.
O coração disparou e senti lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas eu não mereço, murmurei, tentando desviar o olhar. Merecer não tem a ver com isso, respondeu ele com paciência infinita. A vida oferece oportunidades, mesmo quando parece que tudo está perdido. Hoje você verá que não está sozinha. E então, aconteceu algo que não consigo explicar de outra forma. A energia dele parecia tocar cada canto da casa, transformar o ar, aquecer os móveis. Até o pó parecia brilhar à luz do sol. O frio no meu corpo começou a desaparecer. O peso nos ombros aliviou e uma sensação de paz profunda tomou meu peito. Eu queria rir, queria chorar, mas acima de tudo, queria acreditar. Como isso é possível? Perguntei, a voz embargada. Às vezes, Maria, o milagre não vem de grandes gestos, disse ele, mas do simples ato de acreditar que ainda existe bondade, que ainda há amor, que ainda há esperança. Olhei para os alimentos na mesa e percebi que não eram apenas mantimentos. Cada fruta, cada pedaço de pão, cada pacote de arroz carregava um significado que ia além da fome. Eram símbolos de cuidado, de atenção, de vida restaurada. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar sem medo, que podia permitir que alguém entrasse na minha vida sem receio. Ele se aproximou e colocou uma mão suave sobre a minha cabeça. Acredite, Maria, você não está sozinha. Não importa quantos natais tenham passado em solidão, o amor que você sente e a fé que ainda mantém serão recompensados. Hoje, sua vida pode começar a mudar. Senti o calor daquela mão atravessar minha alma e um fluxo de emoção percorreu cada parte do meu corpo. Um misto de alegria, alívio e surpresa me dominou e eu caí de joelhos, não por fraqueza, mas por reconhecimento da transformação que acontecia naquele instante. Eu sinto algo diferente, consegui dizer, engolindo o nó na garganta. Sim, Maria, respondeu ele, com uma serenidade que parecia capaz de parar o tempo. Você está sentindo que não está mais só. A vida tem sido dura, eu sei. Mas hoje você verá que cada lágrima, cada luta, cada momento de espera terá sentido. Enquanto ele falava, percebi pequenos detalhes mudando. A casa parecia mais iluminada, o ar mais leve, e até o barulho da rua soava diferente, menos ameaçador, mais próximo, quase convidativo. A sensação era de que o mundo inteiro, que por tanto tempo me ignorara, agora se inclinava para que eu pudesse encontrar meu lugar novamente. Então, ele me entregou uma pequena caixa de madeira. Abra, Maria, disse, e minha mão tremeu ao tocar a superfície lisa. Dentro, encontrei uma carta escrita à mão, simples, mas com palavras que pareciam atravessar séculos. A fé transforma, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje é seu Natal, Maria. Senti um calor subir pelo peito e lágrimas grossas escorrerem pelo rosto. Era mais do que palavras. Era uma promessa, um lembrete de que minha vida podia renascer, mesmo depois de tantos anos de abandono e sofrimento. Ele se levantou, pronto para partir, e antes de sair disse: lembre-se, Maria, o milagre já começou, mas você precisará cuidar dele todos os dias, com fé, coragem e amor. E quando a porta se fechou, fiquei sozinha, mas diferente. O silêncio não era mais opressor. Havia um calor suave preenchendo cada canto da casa. Olhei para a mesa, para os alimentos, para a fotografia da minha filha e da neta e senti algo novo crescendo dentro de mim. Esperança verdadeira. Pela primeira vez em muito tempo, consegui sorrir sem culpa, sem medo. Pela primeira vez, a ideia de um Natal sozinho parecia menos cruel. O mundo ainda era difícil, os desafios não haviam desaparecido, mas algo dentro de mim havia mudado de maneira irreversível. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que aquele encontro não fora por acaso. E naquele instante, sentada à mesa, segurando a carta, sentindo a presença que havia passado por minha casa, como um sopro divino, percebi que a vida, mesmo nos momentos mais sombrios, podia ser transformada. Que o impossível podia se tornar possível,
que enfim meu coração encontrava espaço para acreditar novamente. Sentei-me na poltrona, a carta ainda apertada nas mãos, e pela primeira vez permiti que o silêncio da casa me envolvesse por inteiro. Mas ao invés de conforto, senti o peso das lembranças cair sobre mim como pedras. Cada memória de natais solitários, cada abraço perdido, cada palavra dura que já ouvi de vizinhos ou familiares, tudo veio à tona. Minhas mãos tremiam e lágrimas quentes escorriam sem aviso. Por que deixei que tudo chegasse a esse ponto? Murmurei, a voz quase sufocada pelo choro. Por que não lutei mais? Por que não abracei mais? Fechei os olhos, lembrando da filha que cresceu distante, dos anos em que me culpei por não conseguir sustentar a casa, por não dar o que era suficiente. A culpa apertava meu peito, um nó que parecia impossível de desatar. Cada arrependimento parecia me puxar para baixo, me lembrando que o tempo perdido jamais voltaria. Respirei fundo e olhei para a fotografia antiga na mesa, da minha filha e da neta sorrindo. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse... A frase ficou incompleta, engolida pelo nó na garganta. O que poderia eu fazer agora? Tudo o que me restava eram memórias e a sensação de um vazio que ninguém podia preencher. Então, de repente, a lembrança do homem misterioso voltou com força. O encontro, o gesto, o sorriso dele. Algo na maneira como ele se apresentou me fez perceber que não se tratava apenas de bondade momentânea. Ele não veio apenas para suprir necessidades físicas, mas para tocar algo dentro de mim, algo que eu tinha esquecido. A capacidade de perdoar e de amar, mesmo depois de tanta dor. Talvez eu ainda possa... Sussurrei, engolindo em seco. Talvez eu possa perdoar. O pensamento de perdão me atingiu como um golpe suave, mas intenso. Não era apenas perdoar quem me havia magoado, mas também perdoar a mim mesma, perdoar por todos os erros, por todas as falhas, por todos os momentos em que permiti que o medo e a solidão me dominassem. Um calor começou a subir pelo peito, uma mistura de alívio e incredulidade. Lembrei das vezes em que me fechei para o mundo, negando ajuda, recusando atenção, mantendo portas e janelas trancadas por orgulho ou desconfiança. Eu estava tão errada. Murmurei, sentindo os ombros relaxarem pela primeira vez em anos. Não percebi que poderia abrir espaço para algo diferente, para alguém que realmente se importasse. As lágrimas continuaram a cair, mas agora carregadas de uma emoção nova, mais leve. Um sentimento de clareza começou a se formar, como se uma névoa que cobria meus olhos finalmente tivesse se dissipado. Percebi que o amor e a fé não dependiam apenas de grandes milagres. Eles dependiam da coragem de acreditar, de permitir-se sentir, de confiar no invisível. Eu posso amar de novo, disse quase em sussurro, mas com firmeza crescente. Posso acreditar que a vida ainda tem algo bom para mim. As memórias de perdas ainda doíam, mas agora não eram mais correntes. Eram lembretes de que a vida podia ser valorizada, mesmo com toda a dor. Pensei em minha filha, em minha neta, nas pessoas que eu ainda poderia tocar com carinho, e senti uma determinação crescendo. A dor não havia desaparecido, mas a forma como eu a encarava tinha mudado. Fechei os olhos e comecei a falar baixinho, uma oração silenciosa. Senhor, me ajude a transformar minha dor em força, me mostre como perdoar, como amar, como viver com esperança. As palavras pareciam ecoar na casa e senti uma paz diferente da que experimentara antes. Não era apenas alívio momentâneo, era compreensão profunda, uma epifania sobre a vida, sobre fé, sobre amor. Tudo que eu passara, todo o sofrimento, cada lágrima derramada, de alguma forma fazia sentido agora. Levantei-me lentamente e caminhei até a janela, olhando para a rua iluminada pelo sol da tarde. O vento suave trouxe consigo cheiros de pão, terra e alguma promessa invisível, e senti que o mundo lá fora, que tantas vezes parecia frio e hostil, estava de repente menos ameaçador.
Havia espaço para a esperança, espaço para gestos de bondade, espaço para milagres cotidianos. Sentei-me novamente à mesa, abracei a sacola de alimentos e respirei fundo. Eu não estou mais sozinha, disse com a voz firme desta vez. E mesmo que eu ainda tenha medo, sei que posso seguir em frente. Posso enfrentar cada dia com fé e coragem. O silêncio da casa agora era reconfortante, e eu percebi que o encontro misterioso, os gestos de bondade e a própria solidão que me ensinou a rezar sozinha tinham me levado até aqui. Cada momento difícil, cada lágrima, cada arrependimento me preparou para enxergar a vida de uma forma diferente. Levei as mãos ao coração, sentindo o calor que ali crescia, e percebi que a verdadeira transformação não vinha apenas de fora, mas de dentro. Eu havia me reconciliado com meu passado, com minhas falhas e com meus medos, e finalmente podia olhar para o futuro com coragem. Eu estou pronta, murmurei, sorrindo entre lágrimas. Pronta para viver, pronta para amar, pronta para acreditar novamente. E naquele instante, com o sol batendo suavemente pelas janelas e a sensação de uma presença invisível envolvendo cada canto da casa, compreendi que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele. Pela primeira vez em muito tempo, senti que algo dentro de mim tinha se curado e que a vida, mesmo depois de tantos natais solitários, podia finalmente florescer de novo. O dia amanheceu mais leve e pela primeira vez em muito tempo eu notei os pequenos detalhes ao meu redor sem pressa ou medo. O sol entrava pela janela da sala, aquecendo cada canto da casa, e algo dentro de mim parecia responder àquele calor. Olhei para a mesa, para a sacola de alimentos que antes carregava apenas sustento, e agora via nela símbolos de cuidado, esperança e vida. Um sorriso tímido surgiu nos meus lábios, sem que eu percebesse, como se minha alma tivesse aprendido a respirar de novo. Levantei-me devagar, sentindo cada músculo protestar, mas com a leveza de quem percebe que pode seguir em frente. Peguei a vassoura e comecei a varrer a entrada da casa, mas desta vez não era um gesto de obrigação, e sim de atenção, de cuidado com o meu próprio espaço. Cada movimento parecia conversar comigo, como se a própria rotina se transformasse em oração silenciosa. Ao sair para o quintal, notei os vizinhos passando. Antes, seus olhares indiferentes me machucariam. Hoje percebi apenas pessoas apressadas vivendo suas próprias vidas. Um dos homens acenou rapidamente e, sem pensar, respondi com um sorriso. O gesto simples trouxe uma sensação inesperada de conexão, quase que um lembrete de que mesmo nas relações mais frágeis, pequenas alegrias podiam existir. Bom dia, tia Maria, disse ele, a voz carregada de pressa, mas com uma cordialidade que eu poderia reconhecer. Bom dia, respondi, sentindo meu coração bater mais leve. Que seu dia seja bom. E o sorriso que trocamos foi breve, mas carregava um novo significado. Percebi que minha perspectiva estava mudando. A vida não precisava ser encarada apenas como fardo ou sofrimento. Havia espaço para gentileza, para surpresa, para esperança. Cada interação, cada gesto mínimo, agora podia ser visto como oportunidade de alegria, não apenas obrigação ou provação. Voltei para dentro, e enquanto lavava a louça, minha mente se perdeu em pensamentos mais profundos. Antes, eu via o mundo como um lugar hostil, cheio de olhos críticos e portas fechadas. Hoje percebia que a hostilidade existia, sim, mas que também havia espaço para a beleza escondida nas pequenas coisas. O aroma do café fresco, o calor do sol, o riso distante de crianças na rua, tudo parecia amplificado, mais vívido, mais precioso. Senhor, murmurei passando a mão sobre a água morna. Obrigada por me mostrar que ainda há vida, que ainda posso sentir alegria. A sensação era de renascimento. Cada ato de cuidado, cada gesto de bondade que eu recebia, mesmo que pequeno, começava a se multiplicar dentro de mim, despertando vontade de viver de forma diferente, de enxergar além da dor
e da solidão. Comecei a organizar a casa com atenção aos detalhes. O pano de prato limpo, a mesa arrumada, cada objeto em seu lugar. Pequenas tarefas, antes pesadas, agora carregavam sentido, como se cada gesto fosse um ritual de cura. Enquanto organizava a cozinha, senti uma vontade súbita de escrever, de registrar minhas reflexões. Peguei um caderno antigo, das folhas amareladas pelo tempo, e comecei a anotar tudo. Meus medos, minhas lágrimas, mas também os primeiros sinais de esperança. A sensação de que podia escolher reagir diferente a cada dificuldade. A escrita trouxe clareza, permitindo que eu reconhecesse meu próprio valor e a força que ainda existia dentro de mim. O telefone tocou, e ao atender, ouvi a voz da neta do outro lado da linha. "Vovó", disse ela, surpresa. "Como você está?" A emoção me fez engasgar. Estou bem", respondi, tentando segurar o choro que ameaçava escapar. "Acho que estou aprendendo a enxergar as coisas de outro jeito." "Que bom, vovó", disse ela, com a alegria pura que só uma criança consegue transmitir. "Eu queria te ver." E naquele momento, percebi que a distância que me separava da minha família podia ser encurtada, não só fisicamente, mas emocionalmente. Havia espaço para reconstruir laços, para criar momentos de afeto, para sentir pertencimento de novo. O mundo não era mais apenas um lugar de dor e abandono. Havia possibilidades que antes eu não conseguia enxergar. Depois, ao caminhar até a varanda e observar a rua movimentada, percebi a simplicidade da vida tomando forma diante dos meus olhos. Cada passo dos pedestres, cada risada de criança, cada porta se abrindo e fechando, tudo parecia parte de um quadro maior, onde minha própria vida podia se inserir de maneira diferente. O medo e a solidão ainda estavam presentes, mas não mais dominavam minha visão. Respirei fundo, sentindo o ar entrando nos pulmões, como se fosse novo, fresco, cheio de energia. "Eu posso viver assim", pensei, vendo beleza nas pequenas coisas, reconhecendo bondade onde antes só via indiferença. Posso sentir alegria, mesmo em meio a dificuldades. Posso confiar, mesmo depois de tanta dor. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons quentes, senti meu coração mais leve do que há anos. Cada gesto, cada lembrança, cada encontro, até os desafios que ainda enfrentaria, começaram a se encaixar em uma nova perspectiva. A vida podia ser dura, sim, mas também podia ser bela, se eu escolhesse enxergar assim. E assim, sentada na varanda, olhando para o céu que mudava de cor, percebi que meu Natal, e talvez minha vida inteira, começava a se transformar. Pequenos milagres aconteciam todos os dias, não apenas em grandes gestos, mas na capacidade de enxergar o valor das coisas simples, de sentir gratidão, de manter a fé e de abrir o coração para o que ainda podia vir. Pela primeira vez, realmente compreendi que mudar a perspectiva podia ser o primeiro passo para transformar toda a existência. A primeira mudança que percebi foi interna, mas logo começou a se refletir em cada gesto do dia a dia. Ao acordar naquela manhã, senti vontade de limpar a casa com cuidado, organizar os objetos, preparar o café com atenção e até acender pequenas velas na cozinha, só para sentir a luz dançando pelo espaço. Era como se cada ação tivesse um novo significado, um propósito que antes parecia perdido. Enquanto varria o chão, ouvi a vizinha do lado, Dona Lourdes, chamando: "Maria, você tá aí? Posso entrar um minutinho?" Meu coração bateu rápido. Durante anos, encontros com vizinhos me deixavam apreensiva, mas agora senti coragem. "Claro, Dona Lourdes, entre", respondi sorrindo. Ela entrou, trazendo consigo o aroma de bolo de fubá recém-assado. "Trouxe um pouquinho para você", disse, colocando o prato sobre a mesa. "Pensei que podia alegrar seu dia." Um calor subiu pelo peito. Peguei o prato e sorri, sentindo uma conexão simples, mas poderosa. "Muito obrigada. É tão gentil de sua parte", disse, e notei que minhas palavras saíam com sinceridade, sem vergonha ou receio.
Daquele momento em diante, comecei a perceber que minhas atitudes pequenas tinham impacto. Comecei a visitar vizinhos, a conversar mais, a ouvir suas histórias. E cada encontro trazia algo novo. Risadas, conselhos, pequenas trocas de ajuda que antes eu ignorava ou desconfiava. A vida estava se tornando mais viva, mais cheia de calor humano. No mesmo dia, peguei o telefone e liguei para minha filha. Oi, minha filha, comecei, sentindo um nó na garganta. Eu queria falar com você. Do outro lado, a voz dela estava hesitante, mas carregada de emoção. Vovó, eu também queria te ouvir. Passamos horas falando. Recontamos lembranças, rimos de pequenas trapalhadas. Choramos lembrando de perdas antigas. Pela primeira vez, senti que a distância emocional podia ser encurtada. A comunicação trouxe um alívio profundo e percebi que havia espaço para a reconciliação, para reconstruir a confiança e o amor que o tempo parecia ter levado. Nos dias seguintes, percebi que pequenas mudanças externas refletiam minha transformação interna. Comecei a cuidar melhor de mim mesma. Roupas limpas, cabelo penteado, rosto lavado com cuidado. Cada gesto simples elevava minha autoestima e me fazia sentir viva. Antes, eu me escondia do mundo, mas agora buscava me apresentar de forma digna, pronta para receber o que a vida tinha a oferecer. Decidi também me envolver em pequenos projetos na comunidade. Ajudei a organizar a igreja para o Natal. Participei de mutirões de limpeza e até comecei a preparar cestas simples de alimentos para vizinhos que, como eu antes, estavam sozinhos. Cada ação me trouxe alegria e reforçou o sentimento de pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia contribuir, que minha presença fazia diferença. Durante uma tarde, encontrei um garoto tentando vender doces na rua. Você precisa de ajuda? Perguntei, oferecendo algumas moedas e palavras de incentivo. Ele sorriu, e naquele gesto simples, percebi que minha vida tinha espaço para tocar outras pessoas. A generosidade e o cuidado que recebia já não eram apenas para mim, mas agora podiam ser compartilhados. Minha filha veio me visitar algumas semanas depois. Quando a vi na porta, senti uma mistura de emoção e nervosismo. Vovó, você está diferente, disse ela sorrindo. Há uma luz em você que eu não via há anos. Eu também percebi, minha filha, respondi, sentindo lágrimas quentes nos olhos. E quero que saibamos cuidar uma da outra daqui para frente. Começamos a planejar encontros regulares, pequenas visitas e até encontros com minha neta, que logo se tornou motivo de alegria constante. A vida familiar, antes marcada por ausência e silêncio, começava a florescer. Os vizinhos, que antes eram indiferentes ou críticos, agora me cumprimentavam com sorrisos, perguntavam como eu estava e até ajudavam em pequenas tarefas. Um gesto de cuidado multiplicava-se em outro, e eu sentia que a rede de apoio que parecia inexistente agora estava se formando diante dos meus olhos. Cada noite, antes escura e solitária, agora era preenchida por reflexões sobre o dia, gratidão e esperança. Sentada na varanda, observando a rua iluminada, percebia os gestos de bondade ao redor e sentia-me parte daquele tecido humano, antes distante. A vida, que parecia apenas uma sucessão de dias difíceis, agora tinha cores, sons e emoções que eu não via há anos. Percebi também que minha fé estava mais forte, mais viva. As orações, antes silenciosas e desesperadas, agora se tornavam conversas sinceras, cheias de gratidão e confiança. O encontro misterioso que mudou meu Natal havia deixado marcas profundas, e eu entendia que cada ação, cada decisão podia ser guiada por amor e fé. Mesmo os desafios que surgiam, pequenas dificuldades financeiras, preocupações com saúde ou o dia a dia simples, já não me esmagavam. Aprendi a enfrentá-los com calma, com coragem e a buscar soluções com esperança. Cada obstáculo se transformava em oportunidade de crescimento e aprendizado. E eu me sentia capaz de seguir em frente, de reconstruir minha vida passo a passo.
E assim, dia após dia, percebi que a transformação não era apenas interna ou emocional, mas concreta. Minha vida se reorganizava, meus relacionamentos se fortaleciam e meu coração encontrava espaço para amor, confiança e alegria. Cada gesto, cada sorriso, cada conversa trazia consigo uma sensação de propósito que antes eu não conhecia. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava verdadeiramente viva e que minha história poderia seguir em direção à esperança e à luz, transformando não apenas minha vida, mas também a daqueles que eu amava e daqueles que cruzavam o meu caminho. O aroma do bolo de fubá recém-assado tomou conta da cozinha, misturando-se ao cheiro do café forte que fervia na panela. A luz do sol entrava pela janela, iluminando cada canto da casa que antes parecia escura e silenciosa. Mas naquele Natal, tudo estava diferente. O calor que sentia no peito era mais forte que qualquer frio de anos anteriores. Sentei-me à mesa, segurando a caneca de café com mãos firmes, e percebi que cada gesto simples tinha agora um peso de gratidão, de celebração silenciosa da vida que renascia a cada dia. Vovó, ouvi a voz da neta na porta, cheia de energia e riso. Corri para abraçá-la, sentindo seu perfume infantil misturar-se ao calor da cozinha. Você fez tudo isso sozinha? Não sozinha, minha querida, respondi com lágrimas quentes nos olhos. Muita gente ajudou e eu aprendi a acreditar de novo. O abraço dela foi longo, apertado, cheio de alegria genuína. Pela primeira vez em anos, percebi que meu Natal não era mais feito de silêncio e solidão, mas de presença, de afeto, de risadas compartilhadas. Cada detalhe da casa, cada comida na mesa, cada gesto de cuidado refletia uma transformação que não podia mais ser ignorada. Enquanto preparávamos juntos os últimos detalhes, lembrei-me do homem misterioso, da sacola de alimentos que havia trazido e da carta que me fez perceber que milagres acontecem todos os dias. Um calor percorreu meu peito e sussurrei: obrigada por me mostrar que ainda é possível acreditar. Minha filha chegou logo depois, com um sorriso tímido e os olhos marejados. Vovó, você está diferente, disse segurando minha mão. Parece que voltou a viver. Eu voltei, respondi, sorrindo de verdade, e quero que este seja só o começo de muitos natais assim, juntos. Sentamo-nos à mesa e pela primeira vez senti que cada alimento tinha mais do que sabor, tinha significado. Cada pão, cada fruta, cada pedaço de bolo simbolizava mais do que sustento, simbolizava esperança, fé, reconciliação e amor. Entre risadas, histórias relembradas e memórias compartilhadas, percebi que meu coração estava cheio de algo que antes julgava impossível. Alegria profunda e duradoura. O telefone tocou algumas vezes, e vizinhos que antes pareciam distantes, agora ligavam ou apareciam para cumprimentar, trazendo presentes simples, conversas calorosas e gestos de afeto. Vovó, que bom ver você assim, disse Dona Lourdes, colocando um paninho limpo na mesa. A casa está cheia de vida e você também. Senti uma onda de gratidão atravessar meu corpo. A vida que antes parecia sombria, feita apenas de abandono e dor, agora estava repleta de conexões, de pequenas alegrias, de sorrisos que aqueciam mais que qualquer lareira. Cada pessoa presente naquela manhã trazia consigo um reflexo da transformação que eu havia experimentado. O mundo podia ser generoso, mesmo depois de tanto sofrimento. Durante a tarde, senti vontade de escrever mais uma vez. Peguei meu caderno e comecei a anotar tudo. As lembranças de natais solitários, o encontro que mudou minha vida, as pequenas ações que me ensinaram a acreditar de novo. Escrevendo, percebi que cada palavra carregava poder, não apenas para lembrar meu passado, mas para registrar a vida que agora florescia à minha frente. O som das risadas da neta, misturado às conversas suaves de minha filha e das vizinhas, criava uma melodia que parecia tocar diretamente na alma. Pela primeira vez, percebi que a verdadeira riqueza não estava em objetos ou dinheiro,
mas na presença, na atenção, na capacidade de se doar e receber amor. Ao cair da tarde, sentei-me na varanda, olhando o céu tingido de tons quentes. Um vento leve trouxe consigo o cheiro de terra molhada e da cidade acordando para a noite. Pensei em tudo o que havia acontecido, nos natais de solidão, nas lágrimas, no medo, nas decisões difíceis e, finalmente, no milagre silencioso que mudou minha vida. Um sorriso se formou em meus lábios, misturado de alívio e esperança. Eu nunca mais vou esquecer, murmurei, quase para mim mesma. Que a vida, mesmo nos momentos mais difíceis, pode se transformar. Que o amor e a fé existem, mesmo quando parece que tudo está perdido. Senti uma paz que não vinha apenas do momento presente, mas da percepção de que o futuro carregava possibilidades infinitas. Ainda haveria desafios, ainda existiriam dias difíceis, mas agora eu sabia que podia enfrentá-los com coragem, confiança e esperança. O Natal não era mais apenas uma data, era símbolo de renascimento, de reconexão e de fé fortalecida. Olhei para a mesa iluminada pelas velas que acendemos juntas, cada chama tremeluzindo com a brisa leve. Minha neta brincava com os enfeites, minha filha conversava com vizinhas e amigas, e eu percebi que não precisava controlar tudo, que podia apenas estar presente e sentir. O milagre não era apenas o que aconteceu comigo, mas o que estávamos construindo juntas, uma rede de amor, presença e esperança que se estenderia para todos os natais que viriam. Respirei fundo e fechei os olhos por um instante, sentindo que a transformação era completa, mas também contínua. A vida não se resume a um momento, é feita de pequenos gestos, decisões e encontros que nos moldam. E naquele Natal, entre risadas, abraços e lágrimas, percebi que minha história ainda estava sendo escrita, cheia de possibilidades, de milagres silenciosos e de esperança que nunca mais seria esquecida. E assim, enquanto a noite se aproximava e as luzes da rua começavam a brilhar, senti no coração a certeza de que, mesmo depois de tantos anos de solidão e dor, o futuro podia ser vivido com fé, gratidão e alegria. Que cada dia, cada gesto, cada pessoa que cruzasse meu caminho carregaria a oportunidade de renovar a vida, de construir amor e de manter acesa a chama da esperança. Aquele Natal não era apenas mais um dia, era a prova de que a transformação verdadeira é possível e que mesmo nos momentos mais escuros, a luz sempre encontra um jeito de entrar. Às vezes, a vida nos coloca em caminhos de solidão, dor e silêncio, e parece que não há saída. Mas a história de Maria nos lembra que mesmo nos dias mais escuros, pequenos gestos, encontros inesperados e a fé podem transformar tudo. Cada passo que damos, cada decisão de acreditar, cada abraço e sorriso recebido ou oferecido, nos aproxima de um caminho de esperança e renovação. Se você sentiu o coração tocar com essa história, compartilhe, comente e marque alguém que precisa lembrar que a luz pode aparecer mesmo nos lugares mais inesperados. Curta para mostrar que histórias assim merecem ser contadas e inscreva-se para não perder outros relatos de coragem, fé e transformação. E agora, reflita comigo. Quantas vezes deixamos passar oportunidades de amor, esperança ou perdão simplesmente por medo ou desconfiança? O que você faria se tivesse a chance de transformar sua própria vida, assim como Maria transformou a dela?